Bom dia, torcedor do Atlético. Já estamos ao vivo, direto aqui do CT do Dragão, com o professor Anderson Gomes, abrindo aqui a entrevista coletiva, a nossa entrevista da semana, né, já visando o nosso jogo com o Vasco no sábado, no estádio de São Januário, sábado à noite, 9h30, viagem do Atlético já amanhã para a cidade do Rio de Janeiro. Vamos aqui às perguntas, o pessoal já disponível aqui pronto para fazer as perguntas para o professor. Bom dia, Anderson. Vitor, do Globo Esporte. Com que respeitar a camisa do Atlético, terminar com honra e dignidade, claro, né? Mas qual foi a tônica da sua preparação para esse jogo do Vasco? Bom dia. A tônica é exatamente essa, né? Aproveitar esses 3 jogos aí para continuar somar pontos, né? Como já vim falando em todas as entrevistas, somar o maior número de pontos para que a gente possa terminar bem esse campeonato, ter uma reta final aí melhor do que foi esse segundo semestre, principalmente. E a tônica dos jogadores é exatamente essa, né? Não esquecer, né, a forma como a gente vai terminar o campeonato, né? Uma valoração profissional e sempre elevando a marca do Atlético nessa reta final de 3 jogos aí que a gente possa somar o maior número de pontos. Bom dia, Anderson. Depois da confirmação matemática do rebaixamento, você sentiu alguma mudança em relação aos jogadores? Talvez um desânimo, algo nesse sentido, até na própria preparação, principalmente para esse jogo contra o Vasco agora? Logo após o jogo, né, que a gente sabia que a gente teria alguma esperança se tivesse ganho o jogo, né? Qualquer resultado fora uma vitória, a gente já sabia que, né, essa questão do rebaixamento estaria concretizada. No primeiro momento no vestiário eles sentiram bastante, ficaram bem para baixo. Ontem já estava um pouco melhor e a ideia daqui para frente é fazer atividades e dar moral para eles, incentivar, né, que faltam 3 jogos ainda, e 3 jogos importantes ainda, porque são 3 equipes ainda que têm algumas possibilidades dentro do campeonato, de classificação, de uma pré-Libertadores, enfim. Então, o objetivo principal é que esses 3 jogos a gente possa finalizar bem, tá? Para que eles, como profissional, com dignidade e sempre respeitando a marca do clube. Bom dia, Anderson. Gustavo Ramos, da Rádio Bandeirantes. Estamos ao vivo no nossa área. E no trabalho de preparação para o Atlético chegar ao Rio de Janeiro e encarar o Vasco da Gama, é claro, tem muita observação e análise daquilo que o adversário está buscando na reta final de campeonato. Recentemente, eles anunciaram a demissão do seu treinador e vão com um profissional também auxiliar da casa. Sim. Como você conseguiu, né, ali traçar e, de repente, montar a estratégia desse Atlético para poder surpreender em São Januário? A estratégia contra o Vasco vai ser como as estratégias dos outros jogos que a gente teve à frente. Estudar bem o Vasco, saber o que eles têm de positivo, aonde eles têm um pouco de fragilidade, e traçar a nossa equipe, estratégia de jogo em cima do Vasco, do possível Vasco, né? O Vasco sempre muito forte, jogando em São Januário, numa camisa pesada, mas nós vamos lá para competir, para ser protagonista também e tentar fazer pontos no Rio de Janeiro. O Atlético sempre desempenhou bons jogos contra o Vasco na atual temporada. Eu cito os jogos do Brasileirão e também da Copa do Brasil, apesar de não ter chegado ao êxito, mas acabou competindo de igual para igual com o time carioca. O que de diferente você pode esperar para esse jogo e o que de semelhança você também espera daqueles jogos que o Atlético fez com o Vasco para esse do próximo sábado? Sem dúvida nenhuma, fazer um jogo competitivo. Eu acredito que principalmente no jogo contra o Palmeiras, acho que o time foi muito bem, competiu, agrediu o Palmeiras, contra o próprio Red Bull, o Atlético Paranaense jogou fora de casa e também teve momentos muito bons na partida, que a gente podia ter um resultado melhor. Então a ideia contra o Vasco é justamente isso, manter o mesmo ritmo das 3 últimas partidas, principalmente a da Copa do Brasil aqui, né, que tomou um gol no finalzinho, o próprio jogo lá contra o Vasco, né, tivemos possibilidade também de ter um empate e tentar uma classificação na Copa do Brasil. O objetivo não só contra o Vasco, como as equipes, é respeitar, porque são equipes pesadas, né, o brasileiro não é fácil, mas o atleta ser corajoso, ser forte, marcar forte e fazer o seu jogo também em São Januário. Ô Anderson, desde que você assumiu, né, você tem buscado, acho que dá um equilíbrio, o time reagiu bem em alguns jogos, acho que em outros nem tanto. Mas você sempre tem buscado uma formação ideal. Você ainda está naquela fase de observar alguns jogadores para inseri-los nessa formação, ou você já tem uma ideia de time para terminar a competição? Não só esse jogo com o Vasco, mas os 2 restantes. A gente já tem assim, uma ideia de time para enfrentar o Vasco, mas em todo treinamento a gente vai dando
oportunidades e testando algumas possibilidades que pode acontecer durante o jogo. Então, a partir do treinamento de amanhã e de sexta, a gente vai realmente assim definir a equipe para que a gente seja forte contra o Vasco em São Januário. Professor, pessoalmente, assim, para você, o que significa essa oportunidade nessa reta final, apesar do rebaixamento? O que você, pelo que você está lutando também nesse final? Lutando para manter a marca do Atlético Goianiense sempre forte, respeitada. Esse é o principal. Né? E como eu falei para os atletas, quando a gente assumiu, eram 7 oportunidades, e dentro dessas 7 oportunidades a gente vai fazer o melhor, né, nos treinos e nos jogos. Eu acredito que, apesar de alguns resultados, eu vejo uma equipe fazendo bons jogos, né? Uma equipe que não entrou para se defender, não entrou para sofrer, né, como diz assim. Acho que competiu de igual para igual com as grandes equipes aí. E 2 jogos que saiu um pouquinho do controle, o Atlético Paranaense, né, que no primeiro tempo a gente poderia até ter feito um gol, o próprio contra o Palmeiras, que fez um gol no começo, mas depois a gente teve algumas oportunidades também, um gigante aí do futebol nacional, uma vitória sobre o Atlético Mineiro, uma partida equilibrada com o Bragantino. Eu acho que o equilíbrio que está acontecendo nesse jogo que a gente assumiu é o mais importante, e tentar performar ainda mais nesses 3 últimos jogos. É sempre importante, né? Você estar à frente de uma equipe como o Atlético, disputando uma Série A, né? Vou fazer praticamente aí quase 13, 14 jogos numa Série A de um Campeonato Brasileiro. Para mim é fantástico, né? É um crescimento, a gente vai criando casca, vai criando experiência, e vou colocar isso no meu currículo aí, né? Que sem dúvida nenhuma é uma gratidão enorme estar dirigindo um clube com o Atlético numa Série A. Bom dia, Anderson. Igor Oliveira, PUC TV. Estamos ao vivo agora no Brasil Esportes. Anderson, você falou muito sobre a questão de honrar a camisa do Atlético. Qual que foi a conversa com os jogadores nessa semana, falando justamente sobre isso, sobre honrar a camisa do Atlético, sobre seguir firme nessa reta final, após ter esse rebaixamento matematicamente decretado? A conversa foi exatamente essa. Além de honrar a camisa do Atlético, a instituição que a gente está prestando serviço e está trabalhando nesse momento, a questão profissional deles, né? Que eu sempre falo assim, não é como começa, muitas vezes como termina, então por nada de poder se reerguer numa competição, num momento difícil, de um rebaixamento, para que eles mantenham firme, forte, né? Porque o mercado está de olho neles, não só neles como nós também, né? Nós de comissão permanente. E vestir a camisa é isso, é vestir a camisa do Atlético, é vestir a camisa, né, da sua família, né? Porque é teu emprego, é tua profissão. Então, terminar com bastante dignidade, com profissionalismo. Isso eu não posso falar em nenhum momento deles, que eles sempre foram bem profissionais. Em nenhum momento, apesar do rebaixamento, a gente ter um clima mais para baixo hoje, não teve. Tá? É normal sentir, né? Porque é uma queda. Mas em nenhum momento eles baixaram a guarda, se entregaram. E é isso que com esse espírito que a gente vai para esses 3 últimos jogos, com esse objetivo. E Anderson, muito foi se falado que se não desse para evitar o rebaixamento, o que o Atlético tentaria era evitar a pior campanha do clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse segue sendo o objetivo. E agora essa partida diante do Vasco. Sim. O que dizer desse adversário? Como que você se preparou para esse adversário? O que vocês estudaram desse adversário? Para quem sabe, conquistar essa vitória e seguir firme na busca desse último objetivo. Sem dúvida, o objetivo principal daqui para frente é tentar fazer o maior número de pontos. E essa também é uma questão, né, de não ter a pior campanha. E o Vasco, a gente está estudando ele já há uma semana e tem algumas dúvidas lá, tem alguns retornos com relação à formação, teve várias formações. A gente vai estudar bem isso aí para planejar a melhor estratégia para que a gente possa lá, como mais uma vez, faça o maior número de pontos. Se for 3 pontos, vai ser muito bom para a gente na nossa campanha. Tem mais 2 jogos aí, um contra o Fortaleza, um fortíssimo candidato aí, até ainda tem possibilidade de título, eu acho, assim, poucas, mas tem, né? E depois finalizar com o Bahia lá, com, quem sabe, aí nesses 3 jogos, fazer a pontuação que tente, pelo menos, ou igualar ou ultrapassar essa marca aí negativa que já tem aí, né? Anderson, falando sobre essas avaliações que têm sido feitas nessas últimas rodadas, você tem dado esse feedback até para a própria diretoria em relação aos treinamentos, aos jogos, pontuado alguns nomes ali para que o Atlético talvez possa contar para a próxima temporada ou não? Sem dúvida, isso é uma troca diária com relação a performance em treinamento, em jogos, né? Então, isso é uma troca diária que a gente tem com a diretoria, com o próprio Adson, o Murtosa, a parte técnica, né, dos jogadores que estão performando, que a gente tem que estar performando. Eles são monitorados, né, em todos os treinamentos, então, com relação a isso, essa troca é feita diária, né?
Anderson, e, obviamente, como membro da comissão técnica, você sempre é ouvido pelo clube, né? E o Atlético vai partir para uma reformulação de elenco. Como é que você vê o mercado do futebol brasileiro hoje, assim, para esse perfil de jogador que o Atlético busca, jogador competitivo, né? Que o pessoal fala muito com fome, né? Como é que está o mercado hoje? O que o mercado oferece? Como é que você vê essa reformulação? Pergunta boa, porque o mercado está bem complicado, né? Primeiro, levando em consideração uma Série A, né, a questão de investimento, muitos clubes virando SAF, então esse patamar financeiro está um pouquinho elevado, né? E a busca por um jogador que tem essas características que o Atlético busca, né? De muita força, potência, de velocidade, jogadores com fome. Então a gente trabalhando muito forte, não só agora, desde o início do ano, na formação de elenco, e teve a janela, então a gente está sempre monitorando esses jogadores para que a gente possa, no próximo ano, encontrar esses jogadores que possam ter essas características que o Atlético sempre priorizou. Beleza, Anderson, muito obrigado. Boa quarta-feira para você. Obrigado. Anderson Gomes, técnico do Atlético, concedeu entrevista coletiva aqui no CT do Dragão.